Eu sou a Maíra, sou professora da Rede Pública Estadual. Estou aqui com o Mauro Sala, que é professor do Instituto Federal de São Paulo. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o movimento chamado Escola Sem Partido. É um movimento que está sendo discutido em diversos lugares e a gente está fazendo esse vídeo para esclarecer um pouco do que se trata esse movimento e o que está em disputa quando a gente discute a Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é um movimento que nos últimos anos ganhou bastante força, né? Várias câmaras municipais, câmaras estaduais, inclusive no Congresso Nacional, foram apresentados projetos de leis nomeados e promovidos por esse movimento chamado Escola Sem Partido. Mas o que se trata desse projeto e qual que é o fundamento dele, né? Ele é um projeto que diz que combate a doutrinação ideológica nas escolas e estabelece um cartaz para garantir os direitos dos alunos, né? Mas a questão é, o que está por trás disso? Né? Ele se baseia em algumas discussões, né? O nome é muito forte, Escola Sem Partido, né? E tem um grande apelo popular, ainda mais agora que os partidos políticos são tão questionados, né? A questão é, a escola sem partido tem que se tornar uma escola sem política? Né? A escola sem partido tem que se tornar uma escola sem debate? Né? Que o professor não deva fazer pregação eleitoral na sala de aula? Eu acho que isso está correto, não cabe ao professor ir lá e defender candidato X ou candidato Y, mas não fazer o debate político na sala de aula, isso é uma coisa que vai muito além da questão partidária, né? O debate político é uma coisa que envolve todos nós, né? E também que não impede que a escola, no seu espaço amplo, façam debates políticos, inclusive debate eleitoral, que faz parte da vida social nacional e da vida social no mundo inteiro, né? Outra questão que a Escola Sem Partido, que esse projeto coloca, que tem uma concepção de fundo, que é a ideia de que o professor tem que ser neutro, ele tem que ter uma neutralidade ideológica, religiosa e política, né? Essa neutralidade ela é impossível, né? E aí ele defende logo depois que tem que ter um pluralismo de ideia. Bom, ou você defende um pluralismo, ou você defende uma neutralidade, né? Porque se é neutro, não é plural, né? E se é plural, não é neutro. Eu acho que está correto defender o pluralismo. Já defender a neutralidade é defender uma mentira, é uma impossibilidade, né? Eles acham que é doutrinador o professor que expõe as suas ideias. Mas, na verdade, eu penso o contrário. Eu penso que o professor, quando ele expõe sua ideia e expõe com franqueza, é uma vacina ante essa doutrinação. O professor que esconde as suas ideias, ele busca manobrar, né? Por exemplo, eu chego na sala de aula e eu falo que eu sou um marxista revolucionário da fração trotskista, a Quarta Internacional, Seção Brasileira, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, né? E aí toda vez que eu discuto alguma coisa, quando eu ensino Marx, quando eu ensino Weber, quando eu ensino Durkheim, aquele meu aluno que está lá do outro lado, ele pode pensar: será que esse filho da falando isso porque ele é um marxista revolucionário da fração trotskista da Quarta Internacional, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, né? Ou seja, isso é uma vacina antidoutrinação. Quando, como professor de sociologia, a pergunta número 1 que todo aluno faz, antes de perguntar meu nome, pergunta se eu sou ateu. Aula número 2 que eu dou, debater ciência, senso comum e pensamento religioso. E a partir de então, toda aula ele pode colocar: será que esse cara está falando isso porque ele é ateu? Ou seja, a gente explicitar o nosso ponto de vista e não se fingir neutro, na verdade é uma vacina ante a doutrinação e não um elemento da doutrinação na escola. Não, pensando sobre isso, é bem interessante nessa concepção mesmo que eles utilizam da neutralidade, como se fosse possível alguém ser neutro no seu pensamento, como se as pessoas não tivessem posições políticas, né? E também o que vem por trás disso, que é uma concepção de escola, né? Para além de uma concepção de educação. Essa concepção de escola está ligada a esvaziar totalmente a escola de conteúdo, a tirar o caráter educativo da escola, a colocar que o caráter educativo está fora da escola, não dentro da escola. E inclusive acaba com uma visão de que a história mesma está em movimento, de que as coisas vão se transformando, de que as pessoas se transformam ao longo da história, inclusive a escola, a educação e etc. Mas essa transformação tem que ser acompanhando um movimento geral e social que está colocado pra gente. Por exemplo, uma das questões que se coloca muito: Escola Sem Partido tá para combater a ideologia de gênero que querem fazer nas escolas, como se os professores fossem os agentes de querer fazer essa discussão em sala de aula, quando a gente está numa situação em que a juventude está muito à frente nas suas demandas,
está muito à frente de expressar sua sexualidade, sua individualidade, e a juventude pede para o professor fazer esses debates em sala de aula, mostrando bem claramente que a escola não é somente um ensinamento do professor para com o aluno. Na verdade, é uma troca de conhecimento sobre a vida, sobre os conteúdos, sobre as coisas que as pessoas acreditam, sobre a maneira como a gente lida com o mundo, né? E é justamente isso que eles querem banir, esse caráter educativo, o professor como educador. Inclusive no site do Escola Sem Partido tem uma citação lá de um livro que é "O professor não é educador". Então, assim, é bem nítido o projeto que está colocado aí, que para além de colocar esse absurdo, né, que é a doutrinação do professor e tudo mais, também está a serviço de calar a voz da juventude, as demandas que estão colocadas na sociedade. É uma ideia de que a gente não tenha que discutir a realidade, de que o aluno não pode discernir sobre o que é certo, o que é errado, e inclusive que ele não pode ser convencido de outras ideias, de um outro pensamento e tudo mais. Então, essa concepção de o professor não é educador, de a escola não é educativa, está por trás dessa visão que eles têm de doutrinador. Ou seja, qualquer professor que assume a tarefa educativa da escola, que assume a tarefa educativa do seu fazer, é visto como doutrinador, né? Traz uma concepção de professor como aquele que enfia a goela abaixo, literalmente, dos seus alunos a sua ideologia, né? Isso também tem uma concepção de uma juventude que é passiva e aceita. Né? Para ter uma ideia, né? No site do Escola Sem Partido, além de ter uma representação terrível do professor, como o professor cara violento que enfia a goela abaixo a tal da ideologia de gênero, enfia a goela abaixo dos estudantes a ideologia de esquerda, né? Que representa o professor inclusive como um carrapato, como um parasita, né? Tem uma imagem que eles divulgam do Paulo Freire, onde está o Paulo Freire com a cabeça aberta, dentro da cabeça dele um monte de merda, né? E literalmente ele fala assim, pô, se tem universidades que seguem o Paulo Freire, essas universidades devem ser fechadas, né? Aí a gente vê um nível de assédio, de perseguição ideológica que está contra o professor, mas também contra os alunos, contra os estudantes, né? No site deles, eles publicam uma imagem que é muito interessante, né? Sobre o movimento estudantil, que eles representam o movimento estudantil como um touro mecânico, né? E dizem que quem segura o controle desse touro mecânico são os partidos de esquerda. Né? E os estudantes desorganizados, que não fazem parte do movimento estudantil, que defendem os professores. Eles dão uma resposta já. Olha só, eles dizem que eles sofrem de síndrome de Estocolmo, né? que é aquele afeto que a vítima sofre pelo seu algoz. Que eles falam que esses estudantes sofrem um tal sequestro intelectual que eles são incapazes de discernir a violência que eles sofrem. Né? Então, o Escola Sem Partido é um movimento assim, que é muito forte. Diz combater a doutrinação ideológica. Mas eu não achei até hoje, no site do Escola Sem Partido, nenhum meme, nenhum vídeo denunciando uma doutrinação ideológica que não seja da esquerda. Né? Como se na escola a gente também não tivesse professores conservadores, professores de direita, professores liberais. E é bom que tenha, que a escola seja um espaço vivo de debate, porque também esses também não são capazes de doutrinar. Né? Porque os alunos, muito diferente do que o Escola Sem Partido acha, não sofrem diretamente a nossa influência. A gente fica com eles 2 horas por semana, 4 aulas por semana, né? Tem um mundo inteiro para disputar. Né? Então, essa ideia de que a escola tem esse poder de mudar a vida dos alunos a partir apenas da intervenção dos professores, ela é falsa. Mas a ideia de que a escola não deve mudar a vida dos alunos, ela é pior ainda. Né? Porque eles partem de uma ideia de que a escola só instrui, só tem que dar aquela coisa mais rasa, daquele maior consenso que tem, e quem educa é a família. Né? Mas eles não percebem que a escola educa duplamente, educa por causa dos conteúdos escolares que o professor passa, mas também educa pelo processo de convívio e autoeducação entre a juventude. Né? E esse processo de convívio e autoeducação da juventude muitas vezes nos força, a gente professor, a se reeducar também, se reeducar contra a homofobia, que na nossa geração era muito mais forte, muito mais explícita, contra o racismo, que na minha geração, quando eu era criança, era muito mais forte, muito mais explícito, contra o machismo, que quando eu também era jovem, era criança, era muito mais forte e muito mais explícito. Na verdade, não é a gente que exerce, em alguns casos, uma pressão progressiva sobre os alunos, são os alunos que exercem uma pressão progressiva contra a gente. Então ele diz que quer garantir o direito dos alunos, mas ele está atacando justamente o direito dos estudantes, por acharem que os estudantes são idiotas. Sim.
Não, e pensando nisso, é interessante de ver, porque que eles falam, não, porque se o professor influenciar os alunos, ele no final das contas, esse aluno vai entrar em combate com a família, por exemplo. Como se a gente, na nossa formação enquanto indivíduo, não tivesse sempre combatendo o que é o mais conservador. E nesse caso, todo adulto hoje, lá atrás, combateu o conservadorismo da sua família, assim como os pais desses alunos também combateram o conservadorismo que viviam na família e tudo mais, né? A gente não pode querer constituir uma juventude que vai viver como viviam os seus antepassados e tudo, né? A juventude, ela tá em mudança e ela vai questionando justamente a família, a escola, a sociedade, para o que servem essas instituições, e isso, na verdade, é qualitativo, é assim que a gente forma cabeças pensantes, né? É assim que caminha o mundo, né? Imagina se a gente fosse igual nossos pais fossem igual os nossos avós fossem iguais nossos bisavós, né? Eu acho que ninguém desejaria minimamente isso, né? E é justamente o alargar do convívio, o alargar da experiência, o alargar do conhecimento que nos confrontam com a realidade familiar, né? Porque dizer que a gente não pode confrontar a moral familiar é dizer o quê? Então quer dizer que a gente não pode confrontar um aluno que tem uma moral familiar racista, ou um aluno que tem uma moral familiar machista, ou um aluno que fala assim, a gente tem que confrontar, é nosso papel confrontar não só pelo nosso discurso, mas porque a escola ela tem que se tornar um espaço de convívio para todos. E esse convívio, tanto pela mediação do professor e tanto pela mediação dos próprios estudantes, vai confrontar fatalmente aquela primeira educação que ele trouxe da família. E eles se desesperam, eles acham que é ruim, mas duas coisas, é normal que seja assim, é natural que seja assim, e é bom que seja assim, né? Porque é assim que a gente vai caminhando e vai superando esses preconceitos que muitas vezes a família, né, ele é fruto muitas vezes do carinho e da primeira vivência que a gente tem, por isso que a gente é tão próximo muitas vezes dela e também reproduz, é muito para isso do nosso pai, mas também é um traço das pessoas mais conservadoras e por isso que também a gente não quer ser como nossos pais. Exatamente. E interessante de ver que hoje que tem todo esse combate ao racismo, à homofobia, né, ao machismo que está presente na sociedade. Quando a gente trata disso em sala de aula, tem setores como os defensores da escola sem partido que acham que isso é doutrinação. Sendo que a gente precisa combater o racismo, combater o machismo, essas pautas estarem em evidência são muito importantes. E são muito presentes nas escolas, né? Porque na escola pública a gente vê essas contradições sociais se expressando de todas as maneiras. E o professor tem que cumprir sim esse papel. E mais do que isso, conseguir aprender e acompanhar a juventude também nas suas descobertas. Uma ideia de que um conhecimento amplo, plural e tudo mais é ruim, é uma ideia, na verdade, que é contra o conhecimento, que é contra a educação, que é contra a formação de pensadores críticos nos diversos níveis. O conhecimento tem que ser amplo, tem que ser plural, tem que ser diversas ideias discutidas ali. E a gente vê, na verdade, professores que são acusados de doutrinação, não é porque estão falando nem de nenhuma grande ideologia, ou às vezes não estão falando do marxismo, nem nada. Estão falando da realidade, das coisas que acontecem todos os dias e que inclusive os alunos sabem, né? Não é uma novidade que a gente conta, eles sabem porque eles vivem as contradições sociais. Não, e é interessante isso, né? Porque assim, que a Escola Sem Partido é um movimento, né, para além de um projeto de lei, que traz uma concepção de escola, de professor, de estudante, mas também traz uma prática. Né? E isso é perigoso, né? Que a gente tem se focado muito nas questões parlamentares de Escola Sem Partido, nos projetos de lei, mas quando a gente visita o site do Escola Sem Partido, a gente vê que é preocupante. Né? Eles dizem claramente que o Escola Sem Partido não precisa ser aprovado para que ele comece a ser implementado. Né? Tem um texto que expressa bem isso, o nível de assédio que eles querem exercer nas escolas. Né? É uma carta de fim de ano assinada pelo Najib, que é o principal impulsionador do movimento, né? Em que é uma carta endereçada aos professores militantes, né? Em que ele ensina, né, fingindo que fala com professores, mas ensinando como assediar esse professor. E ele começa a falar assim, se você soubesse, militante, como é fácil entrar com um processo contra você, você ficaria com medo. E fala assim, processos abaixo de tanto valor não precisa nem de um advogado. O próprio requerente pode assinar a petição inicial. E como ele sabe que esse projeto dele é ilegal, que esse movimento de assédio dele é ilegal, ele escreve na carta assim, abertamente, né? Ele escreve assim, ó, é claro que algumas dessas ações podem vir a ser julgadas improcedentes, mas até isso acontecer, você terá tido um bocado de aborrecimento e despesas.
O simples fato de ser processado já é uma condenação. Né? Não é à toa que o Escola Sem Partido, além dos projetos de lei, ele impulsiona um site com centenas de memes contra professores, com centenas de vídeos denunciando professores, né? Um movimento de assédio nas escolas, questionando X ou Y do conteúdo do professor. Né? Não quer dizer que o professor não possa ser questionado, ele pode ser questionado, mas ele não pode sofrer um assédio assim, onde ele diz abertamente que não vai dar em nada, mas é para fazer isso justamente para assediá-lo. Né? E é interessante como esse ataque dá, né? Na página tem um link chamado assim, Flagrando Doutrinador, né? Como ele ensina como é que você prepara o flagrante. E é interessante, né? O primeiro critério para identificar um doutrinador, ele fala assim, se esse professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Né? É interessante isso, né? Porque eu aprendi na faculdade que fazer a referência à prática social do aluno, à realidade que tem, além de ser a função da escola, é o próprio método didático, é o próprio método de ensino, de relacionar. Né? Ou seja, o Escola Sem Partido não quer só silenciar os professores e os alunos nos debates que acontecem. Ele quer que o aluno seja desatualizado e despolitizado, já que o professor não pode debater esses assuntos na escola. Totalmente. E aí a gente vê que tem uma série de professores que ficam emparedados, com medo, se sentem constrangidos de dar a sua aula. E aí, se a gente for exemplificar, são muitos casos de pessoas que a gente conhece, que trabalham com a gente, que quando vêm, estão no meme ou estão sendo denunciados em páginas de direito e tudo mais. Eu conheço uma professora de Santo André, por exemplo, que aconteceu isso. E o mais interessante é que o que ela tinha passado para os alunos tinha sido justamente um artigo da Folha de São Paulo e pedia para eles fazerem uma análise sobre aquilo, sobre a corrupção e tudo mais. Quando ela viu, ela estava denunciada numa página de extrema-direita, lá do ABC, que diziam, aí, doutrinadora, quer fazer esse tipo de discussão com os alunos. Mas então, como é que faz? Uma professora de história, sociologia, ou independente da matéria, todas as pessoas estão vivendo a sociedade, que não discute isso com seus alunos, em nome de uma neutralidade, na verdade acaba assumindo um papel que não é o de ser neutro. Que é de acabar legitimando as coisas tal como elas são. Então, assim, tem diversos casos de professores que sofrem essa perseguição. Quando a gente vem aqui para expressar o que é o movimento, qual é o sentido dele, é justamente para a gente dizer para esses professores que não tenham medo de dar suas disciplinas, que a gente tem que se apoiar um no outro para que a gente possa, no final das contas, defender um conhecimento que seja pleno, né? Sim. E assim, eles confundem uma coisa que eu acho que nesses casos os professores precisam assumir e falar abertamente, né? Porque essa doutrinação ela é impossível. Né? Ela é impossível porque os alunos não são esses idiotas manipuláveis, eles não são esse touro mecânico que a Escola Sem Partido acha que é. Mas o professor ele precisa parar de entrar na defensiva, de achar que ele não quer convencer os alunos de alguma coisa. Eles querem convencer, todo professor quer convencer que a sua matéria é importante. Né? Será que é um erro a professora de biologia querer convencer os alunos que o cuidado do corpo e o cuidado do ambiente é fundamental? Né? Será que é um erro um professor de português querer convencer o aluno que o uso da linguagem em momentos tem uma linguagem mais adequada e conhecer o português correto é um problema, mas também não deslegitimar as formas populares de falar é um problema? Será que é um erro um professor de educação física querer convencer o seu aluno de que a cultura corporal tem que se desprender das pressões do machismo, das pressões que constrangem o corpo a não se movimentar? Né? Eu acho que a gente não pode ter esse medo. Todos os professores, quem diz, quer convencer de alguma coisa. Né? Mas para a Escola Sem Partido, convencer é manipular, é enganar, é ludibriar. Mas convencer não é isso. Né? Convencer é pelo exercício da razão se colocar do mesmo lado. Ou seja, convencer é criar um clima para a gente vencer junto. Né? E em todos esses debates que o Escola Sem Partido busca combater, debate sobre a promoção da igualdade de gênero, o combate ao racismo, o combate ao machismo, né? O debate plural e democrático das ideias, né? É também um exercício de convencimento. Só que esse exercício de convencimento é bom que se dê, né? E quem não quer convencer, não fala. Né? A questão nesse exercício de convencimento, a gente tem que, primeiro, ser democrático com os alunos e, segundo, ter o máximo de transparência e clareza possível, né? Para que o exercício de convencimento não se torne uma violência. Né? E aí eu posso falar que eu estou na escola há um bom tempo já, na maioria das vezes não é.
E não precisa de uma escola sem partido para dizer que não é. Porque toda vez que o professor é autoritário e o professor é violento, os próprios alunos, que não são esse touro mecânico dos professores, dizem isso para ele e corrigem o debate. Né? A questão é que eles não entendem, eles acham que a escola é algo mortiço, é algo parado, é algo estancado e que eles querem jogar uma âncora para que seja mais assim. Eles não percebem que a escola é um ambiente, apesar de toda a precariedade, apesar dos baixos salários, apesar da carga de aula, apesar do excesso de alunos, apesar da falta de material, é um espaço muito mais vivo e muito mais rico do que eles acreditam que seja. Né? Talvez eles precisam ir para a escola e entender um pouquinho mais dessa vivência e dessa riqueza que os professores tentam trazer, mas que, sobretudo, o que acontece na escola, porque a escola tá formada de pessoas que levam para lá seus dramas e levam para lá seus sonhos. Né? E é justamente esses dramas e esses sonhos que a escola sem partido quer banida da escola. Para que só sobre a escola mortiça, a escola como âncora, a escola como algo sem vida. Né? Porque você não pode debater a vida da escola, porque debater a vida da escola é te fazer de doutrinador, só sobra uma escola vazia.